Olá, gente. Turma de Penal 2. Nós tínhamos enviado inicialmente um vídeo aí sobre os crimes contra a honra, mas eu notei que o mesmo não estava de boa qualidade. Sendo assim, eu estou enviando outro para vocês acerca dessa matéria. Então, em primeiro lugar, gente, os crimes contra a honra, vocês vão localizar esses crimes aí, esses delitos, nos artigos 138 a 140 do Código Penal. Repetindo, 138 a 140 seria a calúnia, a difamação e a injúria, tá? Um primeiro detalhe que eu poderia afirmar para vocês no tocante a esses crimes, que se diferencia bastante dos demais, é que são delitos que se procedem mediante queixa-crime, pelo menos em regra, né? Isso está previsto no artigo 145 do Código Penal. Então, a regra é que se procede mediante queixa-crime. São crimes de ação privada, porque, segundo o artigo 145, se torna necessário, de fato, que a vítima ela entre com a ação privada. E isso num prazo de 6 meses. É o chamado prazo decadencial, né? Então, ela tem esse prazo a partir do momento que sabe quem é o autor, né, para poder entrar com a ação privada, com a queixa-crime. Não é isso? É um prazo que não se suspende, não se interrompe. Né? A regra nos outros crimes do Código Penal é que, de um modo geral, são de ação penal pública, ação penal pública incondicionada. E aí é o Ministério Público que vai entrar com a denúncia. Então é diferente deste capítulo aqui, do capítulo 5 do Código Penal, que aí vai ser necessário a queixa-crime. Então, eu queria inicialmente fazer uma pequena diferença entre esses crimes. Né? A calúnia seria o maior de todos. A calúnia, como dispõe aqui o Código Penal no 138, seria calúnia a alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Né? Então, você nota que é um crime comum. O sujeito ativo, de fato, seria qualquer pessoa, gente. É um crime bicomum, né? É um crime formal, gente, pois não há necessidade da produção de um resultado naturalístico, né? Então, basta você ter o dolo, né? O elemento subjetivo, de fato, é o dolo, né? E aí você imputar um crime, né? O crime aí tem que ser algo que tenha os elementos que se constate que seja um crime. Né? A boa parte da doutrina fala. Não pode ser vago. Teria que você apontar que ele cometeu um crime, dizendo quem é o sujeito ativo, é claro, o sujeito passivo, o objeto material. Então você aponta algo definido, não é? Porque se você apontar algo vago, vamos supor, você diz que o Chico vive assaltando bancos em Fortaleza. Você não fala qual foi o banco, qual foi o numerário retirado. Então, isso apenas seria uma difamação, certo? A difamação seria um fato ofensivo à sua reputação. É o que está previsto no 139 do Código Penal. Então, a difamação pode até ser verdadeira ou falso. Já na calúnia, de fato, precisa ser algo falso. Né? Você sabe que você está imputando falsamente um crime a alguém. É no mundo das ideias, você pega. É um crime, inclusive, de forma livre. Como é que você pode cometer um crime contra a honra? Você pode cometer escrevendo, pode ser através de uma rede social, no Facebook, enviando um e-mail, através do WhatsApp. Então é um crime de forma livre, né? É um crime formal que não há necessidade de produzir nenhum resultado naturalístico. É um crime instantâneo, né? Produz naquele momento os efeitos dele, tá bom? E a competência da grande de todos aqui, tanto da calúnia como da difamação, como da injúria, a competência é do juizado especial criminal, gente, porque são crimes de menor potencial ofensivo. Pois a pena vai somente até 2 anos. Aqui no 138 você tem detenção de 6 meses a 2 anos. Então, é um crime que a competência seria, de fato, do juizado especial criminal, tá? Então, se apura mediante TCO, tá? E é através da ação privada. Até o nome da parte, não, a vítima que entra na justiça, ela é chamada de querelante.
E a pessoa que ela vai acusar do crime de menor potencial ofensivo é chamado de querelado, né? Então, os termos jurídicos são esses que vocês vão também observar aí no âmbito da doutrina, tá? Então, observem também que no crime de calúnia precisa de fato ser falso. Se você imputar verdadeiramente um crime que alguém já cometeu, não configura calúnia, pode até ser difamação, tá? Uma pergunta que cai muito no âmbito de provas, de OAB, de concurso público, é se você pode caluniar uma pessoa jurídica. E a resposta é positiva. Somente em caso de você imputar à pessoa jurídica um crime ambiental. E você sabe que é falso, né? Então você imputa falsamente um crime ambiental a uma pessoa jurídica. Então seria esse o caso, né? No caso da difamação também é possível. Então a pessoa jurídica ela tem honra objetiva, então ela pode ser vítima de uma difamação, tá? É bom destacar também, gente, que no caso da calúnia e difamação, o bem jurídico tutelado é a honra, mas a chamada honra objetiva. É a honra perante terceiros. Né? Então precisa, para a configuração desse crime, que seja na presença de terceiros. Exatamente porque é sua reputação perante a sociedade. Já a injúria que está prevista no 140 do Código Penal, que é uma qualidade negativa, na injúria você vai imputar e mexe com a dignidade ou decoro. Então são qualidades pessoais, né, da pessoa que você vai atingir. Então na injúria é a chamada honra subjetiva. Então não há necessidade para a consumação, para a deflagração desse crime, que haja de fato a presença de terceiros, tá? Então a injúria é o menor de todos, é apenas uma qualidade negativa, né? Então é chamar uma pessoa de gorda, de feia, etc. Já pode configurar o delito de injúria, mas tem que ter o dolo, não é só uma brincadeira, não se trata apenas de uma bravata, tá certo? Esses crimes, gente, são unissubjetivos, ou seja, só precisa de um sujeito ativo, tá? Eles são unissubsistentes, são crimes formais que a regra é que não cabe tentativa. Apesar da doutrina admitir a tentativa através do envio de carta. Então, parte da doutrina diz que pode caber a tentativa através do envio de uma carta, né, com a calúnia, com a difamação ou com a injúria, por exemplo, e essa carta foi para um destinatário, para outro destinatário, mas no entanto o próprio, né, a vítima, depois ela fica sabendo disso, né? Então até outra parte da doutrina entende que estaria de fato consumada o crime contra a honra, mas a majoritária entende que não, só por ter ido para terceiros poderia já configurar apenas uma tentativa de um crime contra a honra, tá? Então seria esse caso um e-mail, por exemplo, que não vai para o próprio destinatário, vai para um terceiro, mas a vítima depois descobre o conteúdo daquele e-mail. Então poderia ser o conatus aí, a tentativa. Então o crime unissubsistente, tá bom? E a competência, como já dito, de todos é do juizado especial, a menos que seja, por exemplo, uma calúnia com a majorante. O 138 combinado com o artigo 140, uma calúnia em que você pratica uma calúnia alguém num WhatsApp, por exemplo, um grupo com várias pessoas. Então isso pode dar ensejo aqui a essa majorante que tem no 141, certo? Então essa majorante está no 141, tá? Então aqui o 140 combinado com o 141, onde você tem aí na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia. Então nesse caso a pena máxima ela já pode hipoteticamente passar de 2 anos. Então seria uma possibilidade de ir para a justiça comum, ter aí o rito sumário previsto no Código de Processo Penal, tá bom? Certo? Então mais esse detalhe para você, tá bom? Outra situação que eu queria também elencar, às vezes se pergunta a diferença do crime de calúnia para o delito de denunciação caluniosa, tá? Então muitas vezes se pergunta isso, qual a diferença do delito de calúnia para o delito de denunciação caluniosa? O delito de denunciação caluniosa, que está previsto no 339 do Código Penal, gente, ele é um delito contra a administração da justiça.
É um delito muito mais grave, é um delito que aí é de ação penal pública incondicionada, tá? E que a competência é o rito ordinário, é um crime que a pena vai de 2 a 8 anos, né? E ainda tem multa, tá? Na realidade, aqui você não está só falando, imputando falsamente um crime, você está abrindo um inquérito policial. Você está abrindo um processo na justiça, tá? Então aí você sabe, né, um elemento normativo aqui, uma finalidade específica, é que você sabe que ela é inocente. Então aí seria a denunciação caluniosa. Então você pega, coloca a máquina estatal, a polícia civil, a polícia federal, né, acusa alguém de um crime que você sabe que é falso, né? Então é a denunciação caluniosa que por sua vez é um crime realmente muito mais grave e que é de ação penal pública incondicionada, tá? Então, muitas vezes você vê essa indagação também nas provas de concurso público, etc. Tá bom? E aí você tem a possibilidade também da exceção da verdade. A exceção da verdade, olha aí no 138, no parágrafo, né, que você vê a possibilidade da exceção da verdade, né, mas tem algumas situações que não se cabe a exceção da verdade. É porque, gente, no crime de calúnia, você tem que pegar e imputar algo que é falso e que você sabe que é falso. Se você imputar, por exemplo, um crime verdadeiro, descaracteriza o crime de calúnia, né? Agora, o parágrafo terceiro ele fala de situações que nem sequer, mesmo sendo falso, pode se falar da exceção da verdade. É quando uma calúnia é contra aí, né? É uma das pessoas indicadas no artigo 141, o inciso 1, o presidente da República, por exemplo, né? Se o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, né? Se ele foi absolvido é porque de fato ele não cometeu crime, né? Então aí não caberia a exceção da verdade, né? Então você tem aí, voltando aqui para o artigo 145 do Código Penal, a regra seria de fato ação privada, não é? Mas existem algumas situações que pode ser ação penal pública condicionada à representação, é o que você vê aí no parágrafo único do artigo 145, certo? Então são alguns detalhes acerca desses crimes. E lembrando que a injúria, ela mexe com o quê? Com a honra subjetiva. Então, é uma qualidade negativa. A injúria é o menor de todos, não é? Então, todos aí, esses delitos, se classificam como crime comum, né? Então, qualquer pessoa pode praticar esse delito. Então, eu queria que vocês analisassem a doutrina competente, porque eu também vou enviar para vocês um material acerca desse tema. Muito obrigado, gente. Até mais.